Olá a todos e bem-vindos ao canal. Hoje viajamos para um tempo em que o mar era o grande mistério da humanidade. Um tempo em que os mapas terminavam em monstros marinhos e o horizonte era visto como o fim do mundo. Mas houve um pequeno país, esquecido no canto da Europa, que decidiu enfrentar o desconhecido e mudar o curso da história. Esta é a história de Portugal. E da Era dos Descobrimentos, século XV, a Europa desperta de séculos de escuridão medieval. As cidades crescem, o comércio floresce e a curiosidade humana reacende-se. Mas o mundo ainda é pequeno. Para os europeus, África é um continente misterioso. A Ásia é uma lenda. E o Atlântico um abismo, onde o sol se afoga. Portugal, recém-saído das guerras com Castela, é um país jovem, mas ambicioso, com um território pequeno e poucos recursos, olha para o mar como quem olha para o futuro. É neste contexto que surge uma figura decisiva, o infante Dom Henrique, conhecido como o Navegador. Henrique era filho do rei Dom João I e da rainha Filipa de Lencastre. Não herdou o trono, mas herdou algo mais poderoso, menos a visão. Desde jovem, fascinava-se com histórias de terras distantes e acreditava que os oceanos não eram barreiras, mas caminhos. Fundou em Sagres, no extremo sul de Portugal, um centro de estudo náutico onde cartógrafos, astrônomos e marinheiros trabalhavam lado a lado. Ali nascia uma revolução silenciosa, a ciência da navegação moderna. Enquanto o resto da Europa temia o mar, Portugal aprendeu a dominá-lo. Inventou-se a caravela, leve, rápida, capaz de navegar contra o vento. Melhoraram-se as cartas náuticas, aperfeiçoaram sei os astrolábios. E o conhecimento dos ventos alísios transforma-se em segredo de Estado. As primeiras viagens seguiram a costa africana. Marrocos, Cabo Bojador, Cabo Verde, Serra Leoa. Cada milha conquistada era uma vitória contra o medo. E em cada regresso, os mapas eram redesenhados. O mundo, pouco a pouco, tornava-se maior. Em 1415, Portugal conquista Ceuta, no norte de África. Era o primeiro passo de um império, mas a ambição era muito maior. Encontrar a rota marítima para as riquezas do Oriente, o ouro, a seda e, acima de tudo, as especiarias que valiam mais do que ouro. Durante décadas, marinheiros portugueses aventurariam-se cada vez mais longe, exploraram a costa africana, descobriram as ilhas da Madeira e dos Açores, estabeleceram feitorias em Cabo Verde e na Guiné. Lisboa começava a transformar-se num porto internacional, onde se ouviam dezenas de línguas e cheiros exóticos perfumavam o ar. Mas o grande feito chegou em 1488. Um capitão chamado Bartolomeu Dias decidiu ir mais longe do que qualquer homem antes dele. Durante meses, enfrentou tempestades violentas, ventos furiosos e ondas que pareciam montanhas. A tripulação quase se amotinou. O navio quase se perdeu. Mas um dia, entre a névoa e o rugido do oceano, Dias viu o horizonte abrir-se. Tinha contornado o extremo sul de África. Chamou-lhe Cabo das Tormentas, o cabo onde o mundo terminava. Mas o rei Dom João II, ao ouvir a notícia, respondeu: "Não, Bartolomeu, esse será o Cabo da Boa Esperança, porque a partir dali, a esperança tinha vencido o medo." 10 anos depois, essa esperança tornou-se realidade. Em 1497, o rei Dom Manuel ordena uma expedição histórica. 4 navios, liderados por Vasco da Gama, partem de Lisboa rumo ao desconhecido. A viagem dura mais de 10 meses. Passam pelo Cabo da Boa Esperança, sobem a costa oriental africana e, finalmente, em 1498, chegam a Calicut, na Índia. O impossível tornara-se possível.
Pela primeira vez na história, a Europa e a Ásia estavam ligadas por março. Quando as caravelas regressaram a Lisboa, traziam especiarias, mas também um novo estatuto para o país. Portugal era agora o centro do comércio mundial. Pimenta, canela, cravo, noz moscada menos o ouro perfumado do Oriente, enchia os cofres do reino. Lisboa enriqueceu, cresceu e tornou-se uma das cidades mais cosmopolitas do planeta. Em cada esquina vendiam-se produtos vindos de África, da Índia e do Oriente distante. O cheiro do mundo passava por Portugal, mas a história ainda tinha uma surpresa. Em 1500, um outro comandante, Pedro Álvares Cabral, partiu também rumo à Índia. Os ventos desviaram a frota para o oeste, e os marinheiros avistaram uma costa desconhecida. Chamaram-na Terra de Vera Cruz, depois Brasil. Por acaso, ou talvez por destino, Portugal acabava de descobrir o território que se tornaria o coração do seu império ultramarino. Nos anos seguintes, os portugueses avançaram ainda mais. Chegaram a Moçambique, Goa, Malaca, Timor, Macau, Nagasaki. Em cada porto deixavam uma marca, uma língua, uma igreja, um azulejo azul e branco. O Império Português estendia-se por 4 continentes. Era o primeiro império verdadeiramente global da era moderna. E não era apenas comércio. Com os navegadores iam também missionários e cruzes. A fé cristã viajava nas velas das caravelas. Portugal tornou-se não só mensageiro de mercadorias, mas também de ideias, de ciência, de cultura, de religião. O mundo começava a falar português. Contudo, cada conquista tinha o seu preço. As viagens eram longas e mortais. Doenças, tempestades, piratas menos milhares de homens morreram sem regressar. As rotas tornavam-se cada vez mais perigosas, e a manutenção de feitorias e fortalezas exigia riquezas e exércitos que o pequeno reino nem sempre possuía. Enquanto Portugal navegava, o resto da Europa aprendia com ele. E logo surgiram novos concorrentes. Espanha, França, Inglaterra, Holanda. Uma que antes era português tornava-se campo de batalha entre impérios. Mas mesmo quando o domínio político começou a enfraquecer, o legado cultural e científico permanecia. Durante este século de glória, Portugal redefiniu o significado da palavra mundo. Foi o primeiro país europeu a olhar para o globo como um todo e a compreender que a Terra era uma só. Cartógrafos portugueses desenharam os mapas que guiariam as gerações seguintes. Cientistas e astrônomos estudaram as estrelas e criaram instrumentos que inspiraram toda a navegação moderna. E talvez o mais importante, Portugal ensinou o resto da humanidade a sonhar, a acreditar que para além do medo, existe sempre um novo horizonte. Que o mar não é o fim, mas o começo. Hoje, quando caminhamos pelas margens do Tejo e olhamos o oceano, é impossível não imaginar as caravelas a partir dali, pequenas, frágeis perdendo-se na linha do horizonte. O som do vento nas velas, o estalar da madeira, o sal nos lábios, o coração cheio de esperança. Eles não sabiam o que iam encontrar menos. Apenas sabiam que tinham de ir. Partiam para descobrir, e sem o saber, descobriram o mundo. Portugal, um país pequeno em terra, mas imenso no mar, mudou para sempre o destino da humanidade. E, acima de tudo, provou que a grandeza de um povo não se mede pelo tamanho do seu território, mas pela dimensão dos seus sonhos. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu gosto, subscrever o canal e ativar o sino das notificações para continuar a viajar conosco através da história do mundo. Obrigado por assistir e até a próxima jornada.